Olá, boa noite. Eu sou Cefas Carvalho, jornalista, e estamos aqui em mais uma edição especial empreendedorismo do Conversa de Botequim, programa de entrevistas mais descontraído e irreverente da cidade, dessa vez com o apoio do Sebrae. E como você pode ver, temos aqui do meu lado Carlos von Sosten, que é técnico do Sebrae e é especialista gestor de IA, do IA Lab, não é isso mesmo? Inteligência Artificial. Boa noite, Carlos. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Obrigado. Vamos começar com um brinde, né? Começar com um brinde? Vamos essa é a melhor forma de começar uma boa conversa num botequim tão agradável como esse aqui, né? Perfeito. E para falar de um assunto tão... Que desperta tanto interesse, tanta curiosidade e que pode ter um impacto muito grande na vida de todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Exatamente. Provavelmente tem. A inteligência artificial é algo que não volta mais, é algo já presente. Vamos conversar sobre isso. Beber aqui um gole. Estamos aqui no Bardalos Comida e Arte, agradecer a Lula Belmont mais uma vez por nos receber. Lembrando que o programa é 100% interativo, o programa é num bar em pleno funcionamento. Quem quiser assistir no Bardalos, apesar da chuva que já está passando, vem para cá. Quem estiver assistindo pelo Facebook, Cefas Carvalho, pode fazer perguntas e comentários que a gente passa aqui para o Carlos. Enfim, o programa interativo, vale a pena você acompanhar. Carlos, tem um monte de perguntas sobre IA, um monte de perguntas sobre questões do Sebrae, mas para manter a tradição do programa, eu sempre pergunto sobre como a pessoa começou naquilo que hoje é conhecida. No seu caso, inteligência artificial e técnico do Sebrae. Ninguém é criança sonhando ser técnico do Sebrae. Criança quer ser astronauta, bombeiro. Eu pergunto, como é que foi sua infância? O que é que você queria ser? Como é que começou tudo? Rapaz, eu sou, por incrível que pareça, nascido em São Paulo, capital. Sou paulista, apesar do sotaque nordestino. Mas minha família era do Nordeste, na época eu estava em São Paulo, meus pais estavam morando lá. E a gente veio voltando aos poucos. A gente saiu de São Paulo primeiro para Aracaju, passamos um período em Aracaju, depois fomos para Maceió. E foi em Maceió que eu comecei a me profissionalizar, porque meu pai era muito visionário e ele já via que a área de informática, né, de computação, na época a gente chamava, na verdade a gente chamava ainda naquele tempo de processamento de dados. Seu pai era ligado então? Meu pai era executivo de empresas privadas, então ele estava trabalhando com isso nas empresas, informatizando as empresas, criando esses CPDs no grupo que ele trabalhava. E aí ele disse, meu filho, você vai estudar isso. Eu tinha 15 anos de idade, fui fazer curso no Senac de Maceió. Nossa. Então eu comecei com essa visão já de ter um trabalho na área de tecnologia. Naquele tempo não existiam esses cursos de engenharia de computação, ciências da computação, TI, não existia isso. Sim. Quem queria seguir na profissão da área de informática fazia administração para se tornar analista de sistemas. Ah, sim. Então quando a gente chegou em Natal de volta, né, que minha família era daqui, eu já cheguei com 18 anos de idade para entrar na faculdade. Sim. Entrei na faculdade de administração e me apaixonei por administração. E aí, o meu grande sonho era ir para São Paulo, depois de formado, e trabalhar em empresas privadas, fazer carreira como executivo, trainee, processo de trainee, gerente, diretor, enfim, era o meu sonho. Mas aí, Natal, mais uma vez, me chamou de volta. Vim para um desafio aqui assumindo a Datanorte, que era a companhia de processamento de dados, então que tinha uma ligação com aquele meu passado, que eu já tinha trabalhado, né? Eu iniciei nessa área, tive empresas de informática em Maceió, depois fui gerente de TI do sistema Fierne aqui muitos anos. E aí o Sebrae surgiu na minha vida, eu entrei no Sebrae como diretor, né? Como administrador ali. Mas surgiu como? Foi convidado? Recebi o convite, ia haver uma mudança de diretoria e assumimos juntos, na época, eu, Zé Camelo, que está até hoje lá, e Félix Fialho. Depois eu fui convidado para assumir a direção do Hotel Escola Barreira Roxa, como funcionário do Sebrae. Então deixei a direção para ser contratado como funcionário e resolvi ficar, porque era um ambiente que eu gostava muito, eu estava me identificando muito com a missão do Sebrae. A gente tem um trabalho no Sebrae, isso de trabalhar por uma causa social, né? Apoiando esse empreendedor que está lutando no dia a dia para sobreviver. Então é algo que nos motiva muito. E terminou que eu fui me aproximando mais uma vez do segmento de tecnologia, trabalhando com as empresas de tecnologia. Depois o boom das startups, né? Eu fui o gestor desse projeto, quem criou todo esse trabalho aqui no estado. E agora com essa virada aí dessas novas tecnologias que a gente resume
em inteligência artificial, mas é muito mais coisa, Sim. né? Eu estou coordenando esse trabalho hoje no Sebrae. A gente criou o IALab, que é uma estrutura para centralizar isso e acelerar, levar esse conhecimento para esses empreendedores, absorver para o Sebrae também, para que a gente também, no dia a dia do nosso trabalho lá, né, os colaboradores do Sebrae, os consultores do Sebrae, possam usar essas tecnologias para se tornarem mais produtivos e eficientes. E a gente também integrar um ecossistema de IA no Rio Grande do Norte com a visão estratégica também de como o Rio Grande do Norte deve evitar riscos que essas tecnologias podem trazer para o seu povo, para o Estado, e aproveitar as oportunidades também. Perfeito. Vamos então nos estender sobre isso, ver aspectos diversos. Carlos, qual é o desafio em você como especialista nisso de explicar para o microempresário, por exemplo, que só tem contato com a IA, com vídeo bem-humorado de pessoas interagindo com Santos Dumont, ou com artistas, ou com jogadores de futebol, explicar para ele que a IA, a inteligência artificial, pode ser uma ferramenta para melhorar o negócio dele, para produtividade, para envolver dinheiro. Como é que vocês lidam com isso? De tirar a IA da mera diversão de um TikTok para um efeito prático para negócios? Pois existem vários caminhos para isso. Isso vai depender muito do perfil e do estágio daquele empresário também, do setor que ele atua, das ferramentas que vão estar disponíveis para ele. Mas, normalmente, a primeira coisa que a gente procura fazer é sensibilizar esse empresário da importância dele incorporar tecnologias na gestão da empresa dele, né? Tecnologias da informação. Sim. E tal. Isso foi muito facilitado com a pandemia, porque a pandemia promoveu um processo de transferência rápida para o mundo digital das empresas. Praticamente todo mundo teve que ir para o digital de alguma maneira, para vender, para fazer negócios. O Sebrae fazia formatos híbridos, né? E às vezes totalmente online. Exatamente. Então, esse empreendedor ele já teve que passar por esse processo. Quem já não vinha, né, planejando isso, teve que ir ali naquele momento, de todo jeito, meio que pela circunstância. Então, hoje a gente tem um número muito grande de pequenos empreendedores que já tem alguma coisa no digital. Além disso, o digital ficou muito mais intuitivo, muito mais na palma da mão da gente, né? Isso aqui, Cleifas, é um computador, né? A gente chama de celular, de smartphone, mas isso é um computador. E é um computador muitas e muitas vezes mais poderoso do que o computador que estava no foguete que foi para a Lua. Certo? Então, assim, é muito mais poderoso. Você faz tudo isso. Operações bancárias, você compra um carro ou grava um filme. Já tem cineasta fazendo filmes com... Então, quando um empreendedor diz assim, mas eu não sei usar tecnologia, eu pergunto, mas você usa o WhatsApp? Claro. Você já usa tecnologia. Mas eu não sei IA. Eu digo, mas tem um botãozinho dentro do WhatsApp para você falar com a IA do WhatsApp, né? Você já fez uma pesquisa no Google? Já. Eu digo, é inteligência artificial. Quando você está digitando no Google, ele sabe qual é a próxima palavra que você quer escrever? Sabe. Eu disse, é inteligência artificial. Ele já adivinha o que você quer. Você já pediu um Uber, um aplicativo de transporte, táxi? Já. Ele traçou o mapa? Traçou. Aquilo é inteligência artificial, né? Você já recebeu alguma ligação do banco ou um aviso do banco dizendo, olha, seu cartão foi usado em tal lugar? Aquilo é inteligência artificial do banco trabalhando para prevenir fraudes, né? Então, assim, a inteligência artificial já estava na vida da gente sem a gente perceber. Porque a gente não sabe, né? Não saca que isso é... A inteligência artificial é uma evolução da tecnologia da informação, de todos esses recursos computacionais que a gente vem usando há algumas décadas, né? Agora, houve um ponto de virada na pandemia também, ali em 2022, que foi o lançamento do ChatGPT. Pronto, sim. Né? Exatamente. E aí a gente terminou hoje, quando fala em inteligência artificial, as pessoas até pensam em ChatGPT, de tão forte que foi isso, né? Mas o ChatGPT é uma coisa dentro de todas essas tecnologias que tem inteligência artificial. Ela é o que a gente chama de um segmento das IAs generativas, ou seja, que são capazes de criar conteúdos a partir de comandos simples e interagir conosco através de uma linguagem natural. Então você pode conversar com ela como você conversa com
como a gente está conversando aqui numa mesa do bar e bater um papo com ela, e ela vai lhe responder como se estivesse batendo um papo com você e vai atender a comandos e lhe entregar respostas e algum resultado do que você peça para ela processar. Então, esse é o ChatGPT é um exemplo, existem outras de outras Big Techs, né, que estão por trás dessas IAs. E hoje todo mundo está, até gratuitamente você acessa e você pode usar de várias formas. A gente vai conversar mais aqui hoje. Vamos conversar bastante sobre esse assunto. Lembrando que pode fazer perguntas quem quiser para o Carlos. Carlos, eu sempre faço pergunta para técnicos do Sebrae, que eu sou fascinado com isso, de exemplos práticos. Inclusive, até já viram uma brincadeira, eu faço sempre a pergunta se está abrindo uma carrocinha de cachorro-quente. Mas deixa eu perguntar, por exemplo, um exemplo prático. Um microempresário está abrindo uma hamburgueria artesanal, ele ainda não sabe exatamente que molhos usar, ainda não sabe exatamente como vai ser a logomarca, aí procura o Sebrae. Aí procura especificamente você. Em que a IA, a inteligência artificial, pode ajudar esse empresário que tem dinheiro para investir em hambúrguer, mas não sabe exatamente como fazer? Então, várias e várias formas, porque a IA vai ser o consultor e o assessor direto desse empreendedor, né? Ele precisa aprender a usar pegar esse recurso que está disponível e a dar os comandos. Aí a gente vai orientar ele nesse sentido. Mas, por exemplo, ele pode começar fazendo o planejamento da hamburgueria dele. Discutir com a IA quais são as opções de cardápio, porque ele pode ir dizendo, olha, aqui na minha região o pessoal gosta muito de carne de sol, né? É uma região que tem frutos do mar, tem camarão, né? Quais são os alimentos que são mais vendidos na minha região? E se na minha hamburgueria eu poderia incorporar algum desses ingredientes nos meus hambúrgueres? Tem alguma receita de um hambúrguer de camarão ou de caranguejo? Poderia ser uma inovação? Então ele vai montando a estratégia, a composição dos produtos que ele vai vender. Depois a IA pode fazer as fichas técnicas, as receitas, as listas dos ingredientes a serem comprados, com previsões de validade. Depois a IA pode ajudar ele a controlar esse estoque, né? Ele tem uma planilha que diariamente ele joga para a IA revisar aquela planilha de estoque e a IA vai dizer, olha, está precisando comprar tais e tais ingredientes porque se suas vendas estão aumentando, isso vai acabar já. Porque a IA faz automaticamente a matemática. Faz automaticamente essas contas, vai analisar essa planilha dele. Ele pode também dizer, olha, eu quero ir para as redes sociais vender minha hamburgueria, meus produtos. Me ajude a criar campanhas de marketing para as redes sociais e a IA vai criar o logotipo da empresa dele, os banners de divulgação, as legendas para os textos, sugestão de promoções, né? Ele pode criar um chatbot com IA no WhatsApp para vender, né? Ele pode colocar a loja dele dentro de plataformas que usam IA para vender, né? Como o iFood e outras. Então, assim, tem infinitas possibilidades e isso vai depender muito também da criatividade desse empreendedor, né? Das necessidades dele, daquilo que ele vai poder se beneficiar dessas tecnologias. Perfeito. E o Sebrae e o seu departamento especificamente ajudam ele com isso? Isso. Porque muitos são a geração 50 anos, 55, não é que seja analfabeta virtual, mas ela tem mais dificuldades. É uma brincadeira corrente que os filhos dominam tudo do smartphone e os pais, e principalmente avós, não. Vocês do Sebrae fazem isso? Vocês orientam como usar? Isso. Então a gente uma das funções do IA Lab é preparar todo o pessoal do Sebrae que atua no atendimento, né? Porque o IA Lab ele é uma estrutura interna. Sim. Ele não é um ponto de atendimento. Sim. Ele gera conhecimento para o Sebrae como um todo. Então, para as áreas de atendimento, como é que elas vão lidar com essas demandas? A gente tem criado cursos, né? Conteúdos programáticos, metodologias, palestras. Então a gente está levando esse conhecimento, disseminando esse conhecimento em todo o estado. Já fizemos em vários municípios do Rio Grande do Norte o curso chamado IA para Pequenos Negócios. Estamos criando cursos online, em parceria, fazendo diversas parcerias com Google, Microsoft, com ChatGPT, com todas essas grandes inteligências artificiais.
A gente está criando assistentes que vão facilitar esse empreendedor a solicitar as coisas para uma IA. Então, por exemplo, um plano de marketing para as mídias sociais. Então a gente vai ajudar, porque existe fazendo aqui um parêntese técnico, né? Muita gente já deve ter ouvido falar no prompt, né? O prompt, engenheiros do prompt agora é a profissão do futuro. O que é o prompt? O prompt é aquele momento em que você abre a IA e o cursor fica piscando esperando você digitar o texto. Sim. Então aquilo é o prompt. Então aquilo que você vai escrever ali para a IA, ela vai lhe entregar um resultado. Quanto mais bem escrito aquilo for, quanto mais contexto você der, quanto mais informação, quanto mais direcionar, né? Quanto mais você direcionar a IA para o que você quer, melhor vai ser a resposta dela. Porque se você bota uma demanda muito genérica, muito aberta, ela pode primeiro errar, e ela pode até o que a gente chama alucinar, é um termo técnico mesmo. Sim. Que a gente usa, ela alucina. E aí é sempre importante você, inclusive, revisar tudo que ela lhe entrega. Então, fazer esse prompt, às vezes, é o grande desafio, né? Porque quanto melhor escrito ele for, melhor vai ser a resposta. Então, a gente está criando assistentes para o empreendedor que vão ajudar na construção desse prompt. Então, ele vai conversar com o nosso assistente vai fazer perguntas que ele vai poder responder naturalmente. Então ele sabe sobre o negócio dele, sim, ele sabe sobre o cliente dele, ele sabe sobre o produto dele, ele sabe o que é que ele quer vender, ele sabe quais são as prioridades, ele sabe o orçamento que ele tem disponível. Então a IA vai pegar essas informações, o nosso assistente, e vai fazer o prompt. Ele vai pegar esse prompt e vai colar na IA que ele quiser e vai ter então o plano de marketing para as mídias sociais, ele vai ter um planejamento estratégico, enfim. A gente está criando assistentes para várias áreas importantes que o empreendedor pode precisar. Muito bacana. E a partir daí, eu deduzo, ele se acostuma com o mecanismo. Ele vai aprendendo a partir de um primeiro momento que o Sebrae auxilia. Eu tenho que usar esses termos, essas palavras. Ele vai entendendo e ele vai perdendo medo. Sim. Né? Porque é até engraçado, viu? Abrindo também agora um parêntese cômico aqui, né? Tem um meme que circulou aqui há algum tempo atrás nas redes sociais, que é o seguinte, a IA tem uma coisa que pouca gente tem noção, o consumo de energias e de recursos computacionais é altíssimo por trás da IA. Isso está gerando, inclusive, problemas geopolíticos mundiais. Minha filha disse, papai, consome não sei quantos litros d'água. Né? Pois é. Por cada vez que você pede alguma coisa, o que está por trás ali, sim, processando, é muito pesado. Né? Então, tem gente que fazia lá o pedido para a IA, quando ela respondia, o cara dizia obrigado. Né? Quando você diz obrigado, ela lhe responde alguma coisa e aquilo consome energia, né? Sim. E aí tem o meme que pensa lá no futuro, quando vem a revolução dos robôs, né? Da ficção científica, né? Que tem o filme lá do Schwarzenegger e tal. Aí os robôs vão atrás das pessoas porque vão dominar o mundo, né? Vão perseguir os humanos. Aí quando um robô pega no humano lá, o cara diz, não, esse dizia obrigado. Aí já refizeram o meme agora. Já fizeram... esse aí dizia obrigado. O quê? Ele gastava muita energia. Então, assim, a gente conversa de uma forma tão amigável, né, com a IA, e a gente vai perdendo esse medo e vai entendendo que não precisa dizer obrigado necessariamente. Ele entende, ele parte sempre do princípio. Afinal de contas, continua sendo artificial. Continua sendo uma máquina, né? E ele não está. A IA não tem sentimento, não tem. Isso está muito no plano ainda da ficção científica, né? A IA que está aí hoje, ela pega o contexto, é o conteúdo, é o que importa, né? E aí, quanto mais bem feito o prompt, quanto mais bem feito o pedido, melhor a resposta ela vai me entregar. Perfeito. Tem até um filme do Spielberg, que com o menino de O Sexto Sentido, que o menino, que é um robô, ele ganha sensibilidade, né? Uma coisa meio assustadora. Fora o Exterminador do Futuro, né, que você falou, o Eu Robô também, enfim. Mas é ficção mesmo, né? Não, mas veja, de fato, é um assunto que precisa ser acompanhado, sim, também com seriedade por diversos impactos que podem provocar na sociedade. Tem todo esse lado fantástico da IA, dessa entrega de contribuir para a produtividade, para eliminar trabalho repetitivo e deixar o humano fazendo aquilo que ele é mais capaz de fazer, que é o trabalho cognitivo, mas tem os riscos também, né, de você se tornar muito dependente da IA, você entregar demais aquilo que deixar de usar
o seu cognitivo e entregar para a IA. Então já há estudos que mostram que há prejuízos, pode haver prejuízos se você usar dessa forma. Isso é um mau uso. Sim. Né? Então, assim, toda tecnologia ela pode ser usada da forma certa e pode ser usada da forma errada. Avião é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Avião é fantástico, avião leva a gente para o mundo todo, reduz as distâncias. Agora, alguns caras tiveram a ideia de pegar aviões e jogarem em prédios. Avião, vamos deixar de fazer avião por causa disso? Não. Não. Vamos criar mecanismos de proteção para que isso não se repita. Então, a mesma coisa, esses mecanismos de proteção precisam ser criados em relação à IA. Por quê? Ela pode, com mau uso, ela pode gerar impactos, ela pode aumentar casos de fraudes, de golpes, ela pode gerar desemprego em massa se isso não houver uma ação pública, né, de políticas Problemas profissionais. públicas. Tem advogados que recorrem à IA e a IA apresenta projetos de jurisprudências Você tá que não vendo. existem. Isso já o tá advogado acontecendo. leva um batido do juiz e pede o processo. Já teve até juiz que inventou problema porque estava usando a IA para julgar. E entre jornalistas profissionais há uma autocrítica de que existem jornalistas pedindo matérias prontas para IA. Então, assim, que a gente reconhece quando é feito por IA. Todo mundo reconhece. Você sabe. O texto tem outra característica, né? E tem também, por exemplo, a Mattel, que é aquela fabricante das bonecas Barbie, está anunciando agora que a Barbie vem com IA. Nossa. Então você imagina, vai ser um robô, né? O brinquedo. Isso. Porque a criança vai poder interagir com linguagem natural com aquela boneca. E o que é que aquela boneca vai entregar de resposta para aquela criança? O que é que ela pode entregar? Pode estar enviesado, porque tem isso, né? A resposta da IA pode estar enviesada. Por quê? Porque ela trabalha com dados. E esses dados podem estar enviesados. Isso já é cientificamente comprovado. Né? Então, a IA, há um risco grande de respostas que atendem a determinados viés ou interesses, porque as bases de dados, que têm às vezes décadas, elas têm problemas ali de ruídos, sujeiras. Sim. E isso específico da Barbie também me vejo uma preocupação, ou pelo menos um certo temor. A criança pode achar que é um afeto real. E não é. Exatamente, tem muitos riscos aí. A fantasia de uma criança, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, essa crítica existiu em relação à TV também, por exemplo. Né? A TV que vai educar, a babá eletrônica. Nossas crianças vão ser educadas pelos desenhos, pelos programas infantis, não sei o que, parará. De fato, teve implicações. Sim. Né? Mas qual foi a medida disso? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Estou levantando aqui, pensando, né? Sim. A mesma coisa a gente tem que se preocupar com a IA, porque ela vai estar educando crianças, né? Inclusive já há experimentos de salas de aula sem professores. São coisas aí que a gente precisa ir entendendo os limites, possibilidades e como que vamos conseguir garantir que isso seja o melhor mesmo para todos nós. Perfeito, uma conversa muito boa, um papo bom. Tem comentários, Aglio? Tá. Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu passar aqui para quem está comentando. Obrigado, Aglio. Lula Belmont, mais uma, por gentileza. Comentário aqui de Ayrton Barros, do Barros Café, lá na livraria Manimbu. Ele comenta: não parece perigoso subestabelecer a uma mera ferramenta como a IA a definição de estratégias locais para o meu negócio? Agora é um efeito prático. O Ayrton Barros tem um café, ele está perguntando se não é perigoso. É perigoso? Não, eu acho que não é perigoso se você souber fazer o filtro da resposta da IA. Pode ser... eu vejo muito a IA como um assessor ali, um colega de trabalho, alguém que está do seu lado conversando. Então, você... Por exemplo, eu estou aqui na mesa de bar com meus amigos, discutindo a estratégia do meu negócio. Eu peço a opinião de alguém aqui. Eu não sou obrigado a seguir aquela opinião. Eu tenho que usar o meu pensamento crítico, o meu conhecimento, para entender, opa, disso aqui eu não aproveito nada, ou disso aqui eu aproveito algum insight. Sim. Então, a mesma coisa com a IA. Né? Você precisa entender da resposta dela o que é realmente válido para você. Não sei se a pergunta dele também está relacionada à questão de segurança da informação. Pode ser também. Né? Isso. Eu não vou estar entregando, mas uma pequena empresa, será que tem alguma informação? Óbvio, você não pode compartilhar dados de clientes para IA, isso pode, né?
a não ser que você tenha um plano pago, né? Você precisa entender alguns limites que existem em relação às informações que você pode passar. Mas se você está ali conversando com ela sobre a estratégia do seu negócio, eu não vejo assim nenhum grande risco. Talvez se ele se entendesse melhor o que é que ele está pensando, eu poderia buscar alguma resposta, mas não vejo assim. Comentar mais, viu, Barros? Comenta aqui. Comenta e o próprio aí, Barros diz aqui, não seria mais aconselhável restringir o uso de ferramentas de IA aos processos meramente operacionais? Acho que coloca junto com a primeira, mas comenta aí, viu, Barros? O que é que você quer dizer que a gente vai respondendo, até porque o assunto permite complexidades. Aí muito bom, eu acho que inclusive o complemento que ele faz é muito bom. Sim. Eu acho, Barros, que é possível usar para os dois níveis, porque, veja, o cérebro da IA está na internet, né? Tanto é que quando a gente fala desses modelos, aquelas versões que aparecem lá do que você vai usar, significa o quanto de informação que aquele modelo treinou para lhe responder. Na internet tem muita informação sobre estratégias, dados macroeconômicos, microeconômicos, economias, sociedades, história, tudo. Então, é a base de dados que ela trabalha. Então, é possível interagir com ela sobre um nível estratégico? Sim. E isso pode dar muitos insights, né, para você construir a sua estratégia. Mas como eu disse desde lá do começo, não entregue 100% daquilo para a IA. Ela é um assistente. Pronto. Ela é alguém que está ali conversando com você e, de repente, pensando em uma coisa que você não tinha pensado. Opa, eu não tinha pensado nisso aqui. Eu vou levar isso aqui em consideração e vou desenvolver mais. E para o operacional, ela também é extremamente útil para tarefas mais operacionais. Então, Barros, né? Barros, sim. Eu acho que é possível, sim, né, tendo esses cuidados que eu citei, usar nesses dois níveis de uma forma muito produtiva, muito bacana. Perfeito. Deixa eu aproveitar a pergunta de Barros também. Uma pergunta que eu ia fazer sobre possíveis excessos. A questão de estratégia de marketing, de planilha, me parece maravilhosa. É algo que eu, por exemplo, eu tenho certa dificuldade, é o tipo de coisa que IA me ajuda. Contudo, Carlos, eu percebo, por exemplo, vendo na minha área, jornalismo, vendo redes sociais, que às vezes empresas ou pequenos empresários exageram com vídeos, com publicidade, que na verdade teria um melhor efeito se fosse feito por seres humanos. Acho que nada substitui uma filmagem bem feita, uma filmagem do prato, do que recorrer a IA para botar, por exemplo, uma pizza. Como, não digo coibir, mas como lidar com esses excessos, tipo, como você falou, amigo, isso aqui não precisa de IA. Como lidar com isso, Carlos? Isso eu acho bem difícil, porque isso vai muito de cada um, às vezes as pessoas entendem e querem usar 100% a IA para tudo. São questões de decisão estratégica, pessoal, é difícil. Agora, há uma discussão também, que eu acho que é muito complexa, em relação à questão da IA, por exemplo, para atividades criativas, artísticas, né? Então, eu acho que alguma coisa vai funcionar como um filtro em algum momento, né? Sim. Da própria sociedade, das pessoas, vão começar a preferir aquilo que fala mais ao coração, entendeu? Aquilo que conversa mais com a nossa alma, que desperta mais nossas intuições, do que aquilo que vem às vezes muito mecanizado, termina sendo cansativo visualmente às vezes, né? Então, eu não sei, é algo que está acontecendo, né? A gente está vendo isso acontecer e isso está em processo, então eu não consigo antecipar, né, para onde tudo isso vai virar, como é que vai virar. Havia, por exemplo, muitas críticas no passado ao Photoshop, por exemplo. Exatamente, Mas os próprios artistas começaram a usar o Photoshop e tiraram, assim, muitos benefícios dessas tecnologias, né? Alguns artistas estão usando a IA de forma criativa nos seus processos criativos, não entregando 100% para a IA. Então, essas medidas aí, né? Eu acho que em algum momento a própria sociedade vai filtrar e vai... E os excessos são bem perceptíveis, né? Isso. Por exemplo, o Instagram e outras redes sociais têm filtros. Algumas pessoas postam com boa intenção, mas filtros em excessos.
Você percebe que aquela ali não é a pessoa real, né? Aí seria um excesso que a própria sociedade vai tirar. Tá tudo ainda em processo, né, Carlos? Tá em processo, é muito difícil. As pessoas estão aprendendo a lidar com esses novos recursos e vendo os feedbacks daqueles que são o público, né? Daquelas ações para quem eles fazem. E aí o feedback, se for positivo, ele vai investir mais num caminho ou em outro. Perfeito. Carlos, no caso de empreendedorismo usando IA, existem limites éticos? Isso é conversado? Existe algo que não se possa fazer ou não se deve fazer em relação à inteligência artificial? Olha, qualquer aplicação que tenha, que tenha uma característica, né, de fraudar alguma coisa, ludibriar, né? Então, por exemplo, tem sido utilizado a IA para plagiar conteúdos. É outra discussão complexa, né? Porque como ela pega conteúdo da internet, ela está pegando conteúdos criados por pessoas. Já existentes, né? Já existentes. Só que ela processa aquilo e adapta de certa forma, né? Só que em alguns casos ela pega pedaços inteiros. E quando isso é identificado, isso está em filmes, em vídeos, em textos, está em tudo. Quando aquilo é identificado, abre margens a processos, né, de direitos autorais e tal. Então a gente sabe que não se deve utilizar para fazer nada que seja antiético, que seja errado, que vá prejudicar as pessoas, né? E quem usar de má forma não vai estar... vai ter que pagar por isso, né? Na lei, na justiça, vai ter que responder pelos seus erros. Enfim, é complexo. É complexo. A tecnologia, a gente sabe que... Eu dei o exemplo do avião, né? Mas está aí pessoas utilizando tecnologia para dar golpes, para enganar as pessoas todo dia. Agora, a gente não usa isso aqui mais. Isso aqui começou para ser um telefone, né? Hoje ninguém mais liga. Ninguém atende mais ligação, porque é só golpe que liga pra gente. Tem alguma coisa por trás, tem gente ali usando tecnologia de forma desonesta, né? Sim. E aí a gente encontra também que um sistema que possa funcionar de forma mais eficiente para nos proteger dessas coisas, né? É preciso que aí entram os riscos, né? Sim. A gente precisa se proteger disso, precisa proteger a população, precisa proteger as crianças, precisa proteger os idosos que são extremamente vulneráveis, né? Pela fragilidade e por estarem às vezes distantes desse cotidiano tecnológico. Então a gente precisa criar os sistemas de proteção. Perfeito. Isso em relação a IA, por exemplo, no jornalismo, que é bastante discutido, alguém pode dar uma ordem para o chat GPT ou para a inteligência artificial de maneira geral, cria uma matéria jornalística sobre o Bardalos. Aí vai pegar a matéria que eu fiz, matéria que Rafael Duarte fez, entra nos direitos autorais. Exatamente. Vai pegar trechos de matérias já feitas. Porque segundo o dono Lula Belmont, mas essa frase fui eu que ouvi. Você que ouviu e botou numa matéria anterior. Exatamente. Mas aí tem que ser caso a caso, né, Carlos? Não tem jeito, não tem como legislar sobre isso. É muito difícil, porque como ela faz essa modificação de texto, eu fico imaginando, e eu nem sei como é que eles estão lidando, os professores em sala de aula. Eu fui professor há alguns anos, e eu enfrentei muitos problemas com trabalhos que vinham feitos, copiado e colado de trechos do Google. Quer dizer, o Google já era uma ferramenta... Era o Ctrl+C, Ctrl+V. Que permitia isso. Com a IA isso fica mais complexo, porque ela modifica os textos, né? Ela é generativa por isso, porque ela consegue redigir. E eu já fiz teste, por exemplo, você dá um desafio simples para ela e fica pedindo para ela repetir. Ela consegue escrever aquilo. Vai melhorando. Eu cansei, teve hora que eu cansei. Eu digo, ela venceu. Porque ela consegue escrevendo cada vez de uma forma diferente, sem repetir. Então, realmente uma capacidade de processamento absurda. Isso é maravilhoso e é perigoso. Muito Você perigoso. pode pedir, por exemplo, a mesma matéria do Bardalos ao estilo de Machado de Assis. Exatamente. Aí vai sair uma matéria sobre o Bardalos ao estilo literário de Machado de Assis. Pois é. É estranho, né? Tem empreendedor, eu estava conversando com um empreendedor um dia desse. Aí ele disse, eu tenho um conselho, ele tem uma empresa pequena de tecnologia, eu tenho o conselho, o meu board, que eles chamam, né? Eles usam esses termos em inglês. O conselho da minha empresa. Eu disse, você tem um conselho da sua empresa pequenininha? Eu disse, tenho. Eu disse, e quem são seus conselheiros? Eu disse, Elon Musk, Bill Gates, o outro lá
da Amazon, Jeff Bezos. o Bezos e tal. Eu digo, o Zuckerberg. É o conselho dele. Ele criou um conselho lá e aí ele, quando ele tem uma questão estratégica, ele diz, aí meu conselho, o que é que vocês me aconselham para decisão de tal e tal tipo e tal, e como se... E tá aí, lá, aí né, aparecem opiniões as deles. opiniões desses caras. Fantástico. Então, assim, eu achei muito curioso a forma. E criativo. Criativo. Ele tá fazendo alguma coisa errada? Não. Acho que não. O recurso permite isso. Sim. Esses limites ainda são muito confusos, né? A gente está numa fase muito inicial e experimental, mas ao mesmo tempo que a gente precisa perceber como a gente pode usar isso da melhor maneira possível para os nossos negócios, a sociedade também precisa entender que é importante criar sistemas de proteção e de regulação disso. Isso não pode ficar abandonado, precisa ter algum nível regulatório. Perfeito, conversando aqui com Carlos von Sosten em relação a Sebrae e IA. Deixa eu fazer uma pergunta sobre algo que você falou ontem, startup. Ontem não, desculpa, há um pouco tempo atrás, startup. Nem todo mundo sabe o que é. Deixa eu fazer como eu já fiz com um colega seu do Sebrae, para você explicar o que é startup e como funciona, que nem todo mundo sabe. Muito bom. A gente chama dessas startups, são empresas que têm um novo modelo de negócio que tem uma característica de crescer a receita, ou seja, o faturamento, as vendas, numa proporção muito maior do que as despesas. Então, são negócios que a gente chama escaláveis, que eles têm um ganho de escala muito grande. Então, se você pensar, por exemplo, numa indústria lá da década de 50, 60, que produzia carros, ela precisava talvez de 15 mil trabalhadores para produzir carros numa determinada unidade. Né? É um volume gigante de trabalhadores. Uma startup hoje que fatura muito mais do que uma fábrica dessa, ela às vezes tem 80 colaboradores trabalhando, porque ela tem software, ele se multiplica nos computadores, né? Então isso permite um ganho de escala muito grande. Então as startups são empresas que adotam tecnologias, então normalmente uso intensivo de software para seus produtos e serviços, e dessa forma elas têm uma capacidade de escalar muito grande. Então você veja, o Uber está no mundo todo, mas o número de funcionários do Uber é muito pequeno, né? Você pega empresas de videogames, empresas do setor de tecnologia, você vai encontrar essa característica de um potencial de crescimento muito grande, de escalar o negócio, de crescer geograficamente, de crescer para públicos diferentes, sem que os custos necessariamente cresçam na mesma proporção. Então, isso é uma startup. Perfeito, explicado, uma explicação ótima. A gente tem para a reta final do programa, mas, Carlos, deixa eu lhe perguntar. A pessoa que está assistindo, a pessoa que vai assistir depois, que o programa vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, e está curioso em relação a isso tudo, quer aprender mais sobre IA, como é que faz para procurar o Sebrae? Procura um setor do Sebrae, técnico, entra no site, como é que faz? Existem vários canais hoje que a gente chama dos pontos de contato com o Sebrae, né? O primeiro deles é o nosso portal, né? O www.rn.sebrae.com.br. Depois disso, você pode entrar em contato com qualquer agência do Sebrae, né? Qualquer escritório do Sebrae também você pode ir lá pessoalmente e entrar em contato. Tem o nosso Instagram também, que é um excelente caminho para falar com a gente, que é o @SebraeRN. E tem o 0800 570 0800, que você também pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento e ela vai dar todas as informações necessárias e, se for necessário, até nos colocar em contato com a pessoa. Perfeito. Atendimento democratizado e sempre gratuito. Sempre gratuito. E no interior também, é bom que diga, né? No estado todo. Estado todo. E o 0800 é 24 horas, 7 dias por semana. Muito bom. Para quem quiser saber mais sobre IA, vale a pena. A gente está indo para a reta final, estou vendo que tem mais comentário aqui, não é isso? Tá, o grande Antônio Ronaldo. Deixa eu só fazer os lembretes aqui do programa. O programa tem produção e filmagem de José Aglio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, que está em missão externa em Parnamirim, e estamos aqui no Bar Dallas Comedy Arte. O programa
sempre acontece, no caso de empreendedorismo, às quintas-feiras, e o programa tradicional às sextas-feiras. Amanhã tem programa aqui, eu vou entrevistar aqui amanhã no Bardalo, sexta-feira, o médico Salomão Gurgel Diniz, ex-diretor do Valfredo Gurgel. Vamos para a reta final aqui, vou ver o comentário aqui, vamos lá. Obrigado, Aglio. Olha, só enquanto você lê o comentário aí, sim. Minha mãe tem 80 e poucos anos, 82 anos, e ela é muito tecnológica. Ela está compondo músicas com IA. Nossa. Tá adorando. Tá fazendo mal para ela? Não. Não. São músicas que ela tá ali passando o tempo dela, tá se divertindo. Que maravilha. E tá feliz da vida, musicando letras, poemas que ela já tinha feito a vida inteira. Nossa. E a IA tá ajudando a encontrar uma musicalidade ali. Então, é assim, se você olhar que aquilo é uma produção amadora, é para ela e tudo, não é fantástico? Mas é um uso qualitativo do tempo. Isso. Agora, se estivesse sendo usado com um objetivo talvez mais profissional, talvez não fosse a melhor forma. Sim. Né? Então, esses ajustes aí, eu acho que o público mesmo que vai fazendo, né, com o tempo, com a experiência, a gente está no comecinho disso tudo, mas vamos ver qual é Vamos ver. Antônio Ronaldo, músico e poeta, que loucura! Numa vibe Narcisa Tamborindeg. É isso que ele tá falando, ela? A vibe Narcisa, né? Que loucura, que é o bordão dela. É uma loucura mesmo, Antônio Ronaldo. Vamos, como o Carlos disse, a gente vai ter que lidar com isso. Carlos, despedir de você, agradecer a você. Muito obrigado por ter vindo aqui num dia chuvoso em Natal. Mas muito obrigado por ter vindo. Agradecer aqui a quem intermediou a entrevista maravilhosa. João Hélio Cavalcante, do Sebrae, Eduardo Viana. Obrigado, João Hélio. Obrigado, Eduardo Viana. Obrigado a todo mundo que está aqui, que veio. Obrigado quem assistiu. Lembrando que o programa fica no Facebook Cefas Carvalho e que amanhã estará no YouTube, canal Conversa de Botequim. Muito obrigado, Carlos von Sosten. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Lula Belmont, por receber. E até o próximo Conversa de Botequim.